Boa noite, gente. Bruna, Isa, Otávio. Deixa eu chamar aqui um. Então, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre a vulnerabilidade da comunidade LGBT, né? Eu convidei Manu, minha amiga, Manuela Oliveira, e decidimos discutir por conta do mês, né? Que é o mês do orgulho LGBT. Dia 28 foi o Dia Internacional do Combate. Caio, Renata, boa noite, tô esperando uma noite. Sim, dia 28 foi o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, né, o orgulho LGBT. É importante a gente estar discutindo esses temas para a gente poder combater cada vez mais, né, o preconceito, a desigualdade, discriminação, né. E vamos falar um pouquinho. Manu entrou. Boa noite, amiga. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo, amiga? Tô ouvindo tudo ok. Pronto. Boa noite, gente. Já tem algumas pessoas com a gente. Renata, Debinha, E eu tô aí? vendo aqui. Ná também. Obrigada, gente, por estar aqui para poder dialogar com a gente, né? Um mês tão importante, né? Tão significativo da Sim, comunidade LGBTQIA+. isso aí. E já vamos começar, né? Aproveitar. É, Vai ser uma noite de conversa, né? Vamos dialogar um pouco. A gente vai trazer algumas problemáticas, vamos trazer alguns questionamentos e vocês podem estar participando também, né? Sobre a vivência de vocês, né? Ou dando algum posicionamento sobre o assunto, certo? é. Então, primeiro, eu acho que todo mundo que está aqui, quase todo mundo já conhece a gente, mas vamos nos apresentar, que essa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Espaço Fluir, que é o espaço ao qual a gente faz parte, né? Então, meu nome é Janaína, né? Sou Janaína Ramos, sou psicóloga, trabalho na área do esporte, sou coproprietária do Espaço Fluir, né? E hoje eu estou tendo a honra, né, de poder estar conversando com minha amiga querida, minha inspiração de profissional, que é a Emanuele Oliveira, né, que também atende lá no Espaço Fluir, né? E a gente tem vários projetos juntas, né? A gente tem desenvolvido trabalho juntos desde a faculdade, né, que a gente se formou juntas. Então pode se apresentar, amiga, né? Pode falar um Oi, pouquinho. Acho que todo mundo que tá aí me conhece, né? Mas como vai ficar gravado, meu nome é Manuela Oliveira, eu sou psicóloga também. Como a Janaína falou, atendo no Espaço Fluir, também faço atendimento online, atendo aqui em Araçás, que é onde eu moro. Esse ambiente virtual para trabalhar é totalmente novo para mim. É um processo de adaptação também, porque parece que porque a gente está o tempo inteiro nas redes sociais, a gente já está habituado a qualquer tipo de trabalho nas redes sociais, mas isso é totalmente novo, é a primeira live que eu faço. Mas é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão significativo, inclusive para mim, que também sou LGBT, né, para além da psicologia, eu também sou uma pessoa LGBT, conheço alguns desafios de perto, mas a gente está aqui para discutir de maneira muito mais ampla, porque cada vivência é única, né, cada pessoa é protagonista aí da sua vida, e a gente está aqui para falar sobre isso hoje. Quais vulnerabilidades são essas? Inclusive, como a Jana falou, vocês podem colocar aí embaixo, gente, contribuições, fazer perguntas, né? Se a gente deixou de falar alguma coisinha, vocês podem contribuir. É um diálogo mesmo. A proposta aqui é como se estivéssemos todos numa roda de conversa, um dialogando com o outro. Que é o que a gente gosta tanto de fazer, né, amiga? Juntar É, todo mundo numa roda de conversa, mas nesse momento que estamos passando, a gente tem que se adaptar, né? Então, é isso. Eu queria que você começasse, né, falar um pouquinho sobre os trabalhos que você já desenvolveu
né, voltado para o público LGBT, voltado LGBTQIA+, né, os trabalhos que você já desenvolveu de forma, né, pontual. Bom, eu desde a faculdade que eu adoro trabalhar com a temática gênero e sexualidade, sempre foi uma área, assim, uma temática que me movimentou muito, né, que para mim é muito envolvente. E aí, quando eu me formei, eu já discutia muito sobre gênero, mas as discussões acerca da comunidade LGBT, né, das vulnerabilidades que envolve, quais são os desafios de ser LGBT, ela surgiu, deve ter hoje pouco mais de 3 anos. E aí, dentro desse período, né, inclusive juntas, né, tivemos parcerias aí durante um período até com a equipe Transaúde, nós desenvolvemos oficinas, já participei de oficina, roda de conversa, palestra, tudo isso em vários espaços, faculdade, CAPES, CRAs, no espaço Zen Terapias, a gente tinha uma proposta agora de desenvolver uma oficina, estive muitas vezes na faculdade Santíssimo Sacramento, né, já estive na Univ também discutindo essa temática. Então, assim, o objetivo é que quanto mais pessoas puderem discutir sobre o assunto, quanto mais a gente puder dialogar sobre, né, levar informação para as pessoas, a gente consegue ampliar também o processo de compartilhamento de informação, de respeito à comunidade, né, o surgimento, inclusive, de algumas políticas públicas ou de outros trabalhos em torno da comunidade, porque o objetivo da discussão é essa, né? É a gente chegar a alguns pontos, atingir alguns objetivos. Então, para mim sempre foi muito gratificante participar de todas as rodas de conversa. Eu me lembro de uma vez que participamos de uma roda que eu acho que tinha 5 pessoas, mas para mim é extremamente significativo. E já estive em rodas muito maiores e em palestras com muito mais pessoas para falar sobre o assunto. Então, para mim, acho que o importante é que a gente possa dialogar sobre, porque são essas discussões que nos levam a encontrar meios de lidar com tais vulnerabilidades, né? Que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. E também para que as pessoas elas possam se mobilizar juntas, né? Não só pessoas da comunidade LGBT, mas também toda a população, né? A comunidade LGBTQIA+, é uma minoria, né? A gente sabe que, como toda minoria, né, enfrenta diversas dificuldades e violações só por ser LGBTQIA+, que é um pouquinho do que nós vamos conversar hoje. Todo mundo pode contribuir nessa discussão e nessa transformação social aí que a gente almeja. Isso aí. E fortalecendo também que Caio participa com a gente da equipe Transaúde, né? Então, é a equipe voltada para a população trans, né? Para a comunidade trans. Então, a gente já desenvolveu alguns projetos, né? E temos planos para o futuro também. Então, né? Vamos falar um pouco sobre essas vulnerabilidades, né? Sobre esse lugar, né? Sobre essas onde esse sofrimento, né? Sobre os preconceitos, sobre a discriminação, sobre esse lugar aí, né? Que a gente pode estar desenvolvendo aqui, tá falando um pouco, né? Trazendo como alguns questionamentos, né? Do LGBT na comunidade. Então, quando você me convidou para a live, você já me conhece, já sabe como eu fico, né? Comecei a fazer algumas leituras para me atualizar, mas a verdade é que o que eu encontrei lá é o que eu já encontro em vivências, né? Desde há cerca desses 3 anos, todas as vivências que eu pude ouvir, o acompanhamento que eu já fiz com pessoas LGBTQIA+, na clínica, ou então a escuta que eu já fiz em outros espaços. Então, o que eu encontrei nas leituras agora, nesse período de pandemia, foi tudo que eu já encontrava nas minhas escutas, ao ouvir as experiências, as vivências de pessoas trans, né? Aí tem os recortes sociais, na verdade, que é os marcadores sociais que colocam a pessoa em vulnerabilidade ainda maior, né? Que são as inúmeras opressões que uma só pessoa pode sofrer. Então, assim, o que é que acontece? Nascer LGBTQIA+, na nossa sociedade, já é nascer em um estado de vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que a população LGBTQIA+, ela é colocada num lugar de subalternização, né? De inferiorização, de demonização, e muitas vezes é retirada a humanização dessa pessoa LGBTQIA+. E aí a gente precisa pensar nos locais de privilégio que as pessoas ocupam, inclusive dentro da própria comunidade, fora dela, principalmente quem não faz parte, e falar também sobre as bolhas, né, bolhas sociais, sobre quais marcadores são esses, que são transversais na nossa
vivência LGBTQIA+. Então, eu sou uma mulher LGBT, mas eu sou uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher que padrão, estou dentro dos padrões aí socialmente aceitos. Para saber que eu sou LGBT, eu chego no espaço e digo que eu sou LGBT, né? Se eu não me posiciono sobre, passo aí como uma pessoa hétero, né? A gente sabe que estamos na sociedade heteronormativa e cisnormativa, né? O que é isso? Então, onde existe uma heterossexualidade compulsória, nós somos ensinados desde cedo, desde criança, né? Que mulheres cis vão se relacionar com homens cis, que homens cis vão se relacionar com mulheres cis, né? E isso aí já anula a existência de outras possibilidades de existência de outras identidades, inclusive a existência de mulheres trans e homens trans, né? Porque aí, como eu tô falando dos marcadores sociais e dentro da própria comunidade, a gente precisa discutir sobre isso. A gente começa com a heteronormatividade, a heterossexualidade compulsória. Então, a partir do momento que a pessoa não é hétero, ela está à margem da norma, né? Ela está à margem daquilo que é aceito socialmente, que é considerado adequado, que é considerado normal, né? Então, aquela pessoa ela já é vista como anormal. E até o fato inclusive, a homossexualidade, agora estou falando da homossexualidade, né, de homens gays, eu não estou amplificando LGBT que ia mais, a homossexualidade ela sai na década de 90, né, em 1990 do CID, então essa marca histórica ainda de que é doença, da patologização, né, da homossexualidade, até hoje, porque é recente, né, uma pessoa adulta vai completar 30 anos, se a gente fosse uma pessoa ia completar 30 anos agora, né, que saiu, então essa marca histórica de uma patologização, né, de um modo de existir, né, de por quem eu me atraio, né? Quem é a pessoa que é interessante para mim, por que eu sinto afeto, desejo, essa patologização ela tem uma marca até hoje. Então, tanto que existe uma apreensão muito grande, né? Já acompanhei em clínica, de pessoas LGBT, jovens LGBTs em sair do armário, tá? Uma pessoa hétero, ela nunca precisa dizer eu sou hétero, mas é uma pessoa que é LGBT, tem essa saída do armário, né? Que é contar para a família, contar para as pessoas ali da rede socioafetiva que é uma pessoa LGBT. Né? Esse momento já é um momento muito impactante, né? Porque essa família, essa pessoa LGBT, ela faz parte de uma sociedade patriarcal, tá? Uma sociedade que tem um discurso que é LGBT-fóbico, né? Uma LGBT-fobia estrutural também, né? A gente fala de outros marcadores sociais como raça, etnia, né? As questões socioeconômicas, mas assim, a gente está numa sociedade que é fora da norma ser LGBT, tá? Então a gente precisa sair do armário, né? Existe em toda a ansiedade o medo, né, de ser oprimido, de não ser aceito por aquela família, de não ser aceito pela rede socioafetiva, a saída do armário. Coisa que não acontece com a pessoa heterossexual. Aí nós temos um outro ponto que é esse homem gay, por exemplo, que sai do armário, nós temos uma outra discussão em relação a esse homem gay, que é, ele é afeminado, ele não é afeminado? Aí vem o tudo bem ser gay, mas aí já querer ser mulherzinha demais, ser afeminada demais, né? Então o gay tem que ter postura. Ter a postura do gay é não ser afeminado, tá? E aí, pronto, aí a gente vai pra mulher, né, lésbica. E aí eu tô aqui, gente, me referindo agora só à pessoa cis, né? A pessoa cis é a pessoa que é designada a um gênero no nascimento. Na verdade, é designada a um gênero desde que está dentro da barriga, tá? Lá, desde que está sendo gestada, ela já é designada a um gênero de nascimento e ela se identifica com esse gênero de nascimento. Eu sou uma mulher cis, eu fui designada ao gênero feminino e eu me identifico com o gênero feminino. Então, eu tô aqui me referindo à pessoa cis. Essa mulher lésbica, quando ela diz que é lésbica, né? Aí tem todo um discurso, aí fruto do discurso do patriarcado, um discurso machista que é que aquela mulher, ela não teve um homem que fosse suficiente para ela, né? Tem toda uma questão falocêntrica que envolve aquela mulher, que ela não teve o quê? A gente tem um discurso falocêntrico sentado no falo, né? Aí na genitália de homens cis e masculinos, de mulheres trans, né, ou de pessoas também não binárias, que é que aquela mulher ela precisa de um jeito, de um homem que dê um jeito nela. Então ela se relaciona com outras mulheres porque ela não encontrou um homem suficiente para torná-la heterossexual.
Tá? Esses discursos são fruto do discurso machista do patriarcado. A gente já vem discutindo sobre machismo nas pautas em relação à violência contra a mulher, tá? E contra a mulher cis, no caso, né, em sua maioria. Então, a gente já está discutindo sobre o machismo nisso aí, a gente tem uma discussão muito ampla. Né? Eu pego a discussão do machismo sobre gênero para falar sobre isso também, sobre os preconceitos em relação à comunidade LGBTQIA+. E aí, fora desse discurso, ainda estão as pessoas trans, né? Que é a mulher trans, o homem trans, né? As travestis, tá? E as pessoas não binárias também, tá? Que não se identificam nem com um gênero, nem com outro. As pessoas trans, que são pessoas que foram designadas a um gênero, desde lá que estava no útero da pessoa que o gerou, que a gerou, e que não se identificam com esse gênero. E aí a gente vem para a questão da cisnormatividade. Eu falei da heterossexualidade compulsória, da sociedade heteronormativa, que a norma é ser hétero, e a gente tem a cisnormatividade, que a norma é ser uma pessoa cis. Então, se você é uma pessoa trans, você é uma pessoa que é uma aberração, né? Você está contrariando a natureza, né? Que a gente tem esse discurso do determinismo biológico para justificar discursos transfóbicos, tá? Não, mas é a biologia, né? A gente escuta a biologia, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que está contrariando a natureza, porque o natural é que mulheres tenham vagina, o natural é que homens, eles tenham pênis. Então, esse discurso, ele é um discurso focado no determinismo biológico, tá? Que determina o que é ser homem e o que é mulher. Tá, mas a gente está aqui para a gente falar de um outro diálogo agora, de uma outra maneira de ver o feminino e o masculino, e inclusive quem não está nem dentro de um gênero e nem dentro de outro, né? São as pessoas não binárias. Então a gente está aqui agora para conversar sobre a construção do feminino e do masculino como algo socialmente construído. O gênero, ele é uma categoria útil para análise histórica. Então a gente fala sobre gênero hoje, alguns autores já falam sobre a fluidez do gênero. Então, assim, por que eu tô falando um pouquinho sobre isso para vocês, que aqui o nosso tempo é curto? Para a gente falar quais vulnerabilidades são essas, tá? Então, se eu não estou dentro da norma, se eu não sou hétero e eu não estou dentro da norma, que é ser heterossexual, se eu não sou uma pessoa cis, né, eu não estou dentro da norma, que é ser cis, né, que é a cisnormatividade, então eu sou uma pessoa anormal, eu sou uma aberração, tá? Isso é o discurso, eu estou colocando o discurso opressor, tá? Que muitas vezes é defendido socialmente, e às vezes até dentro do seio familiar. Então, isso já torna uma pessoa vulnerável, porque aquela pessoa ela vai precisar, por exemplo, uma pessoa que é um homem trans ou uma mulher trans, precisa o tempo inteiro afirmar, né? Afirmar que é um homem, que é uma mulher, isso não deveria ser necessário, tá? Porque a identidade de gênero, ela é uma identificação. Se eu, mulher cis, não preciso o tempo inteiro dizer que eu sou uma mulher, afirmar que eu sou uma mulher, por que uma mulher trans precisa? A Caio trouxe algo aqui interessante, né? Que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, por exemplo, é apenas de 35 anos. Vem falar que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, infelizmente. Então, o Brasil, ele é o país que mais mata LGBTs no mundo. Essa informação é importantíssima. E por que isso acontece? Pela explicação que eu dei anterior, tá? O fato de você não estar dentro de uma norma social que diz, né, o que é certo, o que é errado, qual é a existência que é correta, qual é a existência que não é correta, o fato de você estar fora dessa norma te coloca num ambiente vulnerável, tá? Porque aí o LGBT, ele sai na rua, ele está fora da norma. Eu estava lendo uma cartilha hoje que tem lá vários relatos, é uma cartilha do Conselho Federal de Psicologia, relatos de pessoas LGBTs. E são coisas, fora as páginas LGBTs que eu acompanho, diariamente eu acompanho as violências em relação, principalmente aos homens gays afeminados, às mulheres trans e travestis, que são muito violentadas, né? São as que mais morrem, inclusive. Vocês podem acompanhar esses dados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ou pelo GGB, Grupo Gay da Bahia, que lá eles identificam, né, e vão especificando como foram essas mortes. Essas pessoas morrem ou são agredidas, violentadas por existirem. Dentro dessa vulnerabilidade, a partir do momento que você não está dentro da norma, você é excluído socialmente. Oi, Crisinha! Você é excluído socialmente, tá? E essa exclusão provoca o quê? No ambiente escolar, essas pessoas elas vão sofrer muito bullying dentro do ambiente escolar, muita LGBTfobia dentro do ambiente escolar, que pode gerar uma evasão escolar, tá? Ou uma evasão escolar, se mantendo dentro do ambiente escolar, ela pode desenvolver uma série de questões emocionais, tá? Que
justamente pela violência sistemática sofrida diariamente, apenas por ser quem é, apenas por existir, tá? Então a gente já coloca dentro de uma vulnerabilidade. Amiga, se você quiser me interromper agora, você me interrompe. É. Porque, gente, eu falo muito, tá? E eu tenho pouco tempo para falar aqui. Fale. Aqui só tem 40 minutos, mas vai dar tempo. Então, Vai. você trouxe a vulnerabilidade, né, como essas questões que até mesmo a ciência, por anos, né, reafirmou, auxiliou, né, ajudou nessa construção, né, de ver como anormal, né, então é uma luta que está sendo construída em trazer que não tem nada de anormal nisso, né? A gente trazer uma normalidade mesmo, discutir isso enquanto normalidade. Você trouxe que a vulnerabilidade e agora eu acho interessante a gente falar um pouquinho das consequências disso na vida da pessoa, né? Uma pessoa que passa por toda essa questão apenas por ser quem é, né? Que passa que não existe um objetivo, não existe um propósito. A pessoa existe e a pessoa sofre violências por existir, né? Então, qual a consequência disso? Qual a consequência dessas agressões, né, nos grupos, na sociedade, na escola, na família, né? Que tudo isso que você falou tem um impacto nesses grupos, na relação, né, dessa pessoa com o outro. Então, quais são as consequências disso na vida da comunidade LGBTQIA+. Eu vi Juba falando aí que sabe bem como eu falo. Amiga, um beijo. Saudade. Minha tia entrou. Oi, tia, que bom que a senhora tá aqui, minha tia Nete. Fiquei contente agora. Contente por todos vocês aqui. Bom, eu já estava começando a falar um pouco sobre isso. Então, a partir do momento que você está fora da norma, tá? Que esse discurso opressor aí construído socialmente legitimado todos os dias, inclusive, muitas vezes nós legitimamos estes discursos, nossos comportamentos e as nossas falas, elas legitimam o discurso, tá? E aí, minha prima tá colocando sobre a escola, né, que é um lugar que é preconceituoso, que é homofóbico. E sim, aí começa dentro da escola, desde que essa pessoa ela é jovem, né? Então, processo de exclusão, de discriminação, de aniquilação de uma subjetividade, de uma existência, começa dentro do ambiente escolar, tá? E aí, muitas vezes, aquela pessoa nem saiu do armário ainda, né? Vou usar o termo sair do armário. Às vezes, ela não saiu do armário ainda, mas ela já está sofrendo, porque, por exemplo, um homem gay, né, que é afeminado, ele começa a sofrer, ainda que ele ainda não tenha verbalizado que ele é um homem gay, tá? A mulher lésbica também, né, que dentro do movimento, às vezes a gente chama de volfinho, que é essa mulher que vai se utilizar de roupas que culturalmente, tá? De acessórios e roupas que culturalmente a gente aprende que são do vestuário masculino, tá? Mas que são roupas, são peças. Então, já começa dali esse processo de, como eu disse, de exclusão, de aniquilação. Amor é João, tá? Então, isso começa desde muito cedo. E aí, depois que a gente... Aí, tá, Eu gosto muito daquele exemplo que a gente sempre usa, que é a caixinha. A gente pensar o gênero enquanto uma caixinha, onde já tem tudo predestinado, né? O que você vai vestir, o que você vai fazer, o que você pode, o que você não pode, né? Então, tudo que foge dessa caixinha de heteronormatividade, né, é um desafio, e é o que a gente está, né, falando aqui, trazendo aqui. Aqui tá a caixinha do que é ser homem e aqui tá a caixinha do que é ser mulher, do feminino e do masculino e do feminino. E essa discussão, gente, de gênero, ela é muito ampla. Porque pra gente falar sobre as vulnerabilidades LGBTQIA+, a gente entra, sim, no campo de gênero e de sexualidade. E aí, nesse ambiente escolar, né, essa criança, esse adolescente, jovem, pode continuar ou não dentro do ambiente escolar. Existe uma evasão escolar muito grande de pessoas LGBTs, principalmente de pessoas LGBTs, de mulheres trans, travestis, tá? E aí entra outros marcadores sociais, como, por exemplo, mulheres trans ou travestis negras, tá? Ou com deficiência. Então, a gente precisa olhar outros marcadores sociais que são importantes para a gente fazer uma análise, uma reflexão acerca das opressões sofridas pelaquela pessoa. E aí, concluindo o ambiente escolar, muitas vezes, essas pessoas não conseguem
entrar no ambiente acadêmico, ainda que tenha interesse, muitas vezes não consegue entrar no ambiente formal de trabalho e fica dentro da informalidade, tá? E aí, dentro da informalidade, o risco de desemprego é muito maior. Lani colocou aqui sobre o ambiente escolar, que passa a ser um contexto, em vez de um ambiente construtor, mas um ambiente coercitivo, sim, né? Principalmente para grupos considerados minorias. Aqui a gente está falando agora de um recorte, que é uma pessoa LGBT, mas a gente tem vários marcadores sociais aí, né? Várias questões que dentro da escola a gente tem muito, muito o que discutir, muito o que refletir. E aí essa pessoa, ela não consegue entrar no ambiente formal. Eu me lembro que na faculdade Haná, não sei se Haná tá aqui ainda, que não dá pra gente ver, elas fizeram um trabalho sobre pessoas trans ou foram travestis em no ambiente de trabalho, né? E estava falando sobre a informalidade, né? Não como escolha, mas como única opção, tá? E muitas vezes a única opção é estar aí na prostituição. E aqui eu não apresento a prostituição, hoje eu não estou fazendo uma discussão acerca de qual a reflexão que eu posso fazer acerca da prostituição, não é isso, né? Mas de ser a única escolha daquela mulher trans, tá? Da travesti, tá? Então, assim, são reflexões importantes. Aí, o que acontece no momento de pandemia, tá? Se já é um grupo que é vulnerável, que está vulnerável, se já é um grupo que não acessa o mercado formal de trabalho, se já é um grupo que está dentro da informalidade, o que acontece com esse grupo num momento como esse? Esse grupo, ele está desempregado, tá? Ele foi afetado em cheio por questões socioeconômicas, por não conseguir se manter, que foram vários relatos que eu acompanhei, inclusive me preparando não só para a live, mas que eu já venho lendo desde o início da quarentena. Então, são pessoas que foram afetadas. E o que acontece? Esse ambiente formal, gente, muitas vezes, hoje a gente está tendo uma discussão muito maior sobre a inserção de pessoas LGBTQIA+, tá? Mas aí a gente vai inserindo outras pessoas do grupo. Então, a gente já vê, por exemplo, as pessoas cis sendo inseridas, tá? Ou alguns homens trans sendo inseridos, mas as mulheres trans e travestis ainda estão fora, em sua maioria, do mercado formal de trabalho. E isso é fruto da transfobia, tá? E aí, se essa pessoa tem outros marcadores, por exemplo, ela não conseguiu concluir a escola, não suportou ficar no ambiente escolar, ou então dentro do ambiente familiar, né, quando essa pessoa ou saiu do armário, ou a família identificou de algum modo que é LGBT, essa família foi expulsa de dentro de casa, ela não teve como ficar na escola porque ela não tinha nem mais um ambiente ali, socioafetivo até então, entendemos assim, ou melhor, um ambiente familiar. Não vou utilizar o termo afetivo aí. E ela foi expulsa de casa, ela vai precisar de meios aí para se virar. Muitas ficam em situação de rua, muitas são acolhidas aí por centros de acolhimento em todo o país, né? Então, essa pessoa, ela não vai ter a instrução, né? Então, ela não concluiu o ensino médio, ela não conseguiu, aí porque não concluiu o ensino médio, a gente vê um efeito dominó. Não concluí o ensino médio, não consigo entrar no curso profissionalizante, eu não consigo entrar no curso técnico, no ambiente acadêmico. Por consequência, eu não vou estar instruída para poder entrar em alguns espaços aí no mercado formal de trabalho, que aí já são vulnerabilidades. Outras vulnerabilidades é só o fato de sair na rua, tá? Então, assim, para mim, o fato de existir, de sair na rua, de ser quem é, já coloca essa pessoa em uma situação de vulnerabilidade. Porque sai, mas muita... Fale. E qual o impacto disso na saúde mental, né? Até mesmo na saúde física também, né? Dessa pessoa que está passando por essa vulnerabilidade? Não só nesse momento de pandemia, né, mas especialmente agora, o que nós temos estudado bastante aí são essas fragilidades emocionais, e que começa desde muito cedo, né? Nós tivemos aí no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional aí da luta contra a homofobia, que foi também o dia que saiu do CID, né, a patologização da homofobia. Nós tivemos o suicídio, né, o Demétrio, que foi um homem trans negro, cometeu suicídio. Isso sensibilizou muito a comunidade, porque num dia tão significativo, o Demétrio já não suportava mais. Então, assim, é recorrente a gente escutar falar sobre processos depressivos. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita recentemente pelo Vote LGBT, que é um coletivo de pesquisa aí da Universidade de Minas Gerais e de outras universidades no Brasil,
que essas pessoas, muitas delas já estavam em processo depressivo antes da pandemia, né, já estavam em algum sofrimento emocional antes da pandemia, que só se intensificou nesse período de pandemia, de isolamento, tá, com desemprego, por estar dentro de casa, muitas vezes com pessoas que não acolhem, que são opressoras, famílias que também são adoecedoras, tá, famílias LGBTfóbicas. Então, o impacto é um sofrimento emocional, tá, porque as pessoas, elas precisam ser acolhidas. Todos nós desejamos ser acolhidos, né? Queremos ser acolhidos em como somos, ser aceitos em como somos, onde estamos, tá? Ser LGBTQIA+, não é uma escolha, tá? E tá tudo bem, é natural ser, tá? Existe uma diversidade muito grande de existência, existem muitas pessoas, muitos tipos de pessoas, muitas maneiras de existir, tá tudo bem. Mas nós ainda temos que ampliar muito esse diálogo, porque o discurso opressor e LGBTfóbico está em ambiente familiar e em outros ambientes sociais, como o ambiente de trabalho, muitas vezes entre o grupo ali que você considera que é de amigo, o ambiente escolar, dentro naquela lanchonete que a gente senta para poder comer alguma coisa, em todos os espaços sociais. Então, os impactos são esses, sofrimentos emocionais, tá? Essas pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, elas continuam a luta, né? Existe uma rede de apoio dentro da própria comunidade para acolher essas pessoas, mas às vezes as pessoas não conseguem mais, não conseguem, muitas vezes, um apoio profissional que está precisando naquele momento, muito além da rede de apoio socioafetiva, né? Então, o processo depressivo, ideação suicida, tentativa de suicídio, são impactos que nós temos visto muito. Ano passado, mais da metade de pessoas foram assassinadas, de pessoas LGBTQIA+, foram assassinadas por existirem. Né? Eu estava acompanhando pelo Grupo Gay da Bahia, uma parte foram suicídios cometidos, pessoas que não aguentavam mais. Né? Façam uma reflexão agora, né? Pessoas ou cis ou héteras que estão aqui, né? Imagine o que é estar dentro de casa, com uma família que não te aceita. É uma quarentena dentro da quarentena. Um isolamento dentro de um isolamento. Existe o isolamento social, porque você não pode ir às ruas, né? As pessoas estão precisando ficar em casa nesse momento, quem pode ficar em casa, para evitar que pegue, né, o Covid, que transmita também o Covid. E existe o isolamento dentro de casa, porque a pessoa se isola dentro de casa, se isola dentro de um quarto, né? Não tem contato com outras pessoas da família, algumas não têm para onde ir, financeiramente não são independentes ou não têm uma rede de apoio sólida, então são obrigados a ficar dentro de casa. Então essa é a reflexão que a gente precisa fazer. O quão difícil deve ser você se isolar dentro do isolamento. Porque o que a gente tem visto muito falar é do quão difícil é o isolamento. E de fato, né? Muitas coisas que estamos sentindo nesse momento, medo, tristeza, angústia, tá? O medo de não conseguir se manter, até quando é que vai durar, né? A angústia de até quando, né? A gente vai passar por isso, são sensações, sentimentos, comportamentos normais dentro de uma situação anormal, dentro de algo completamente novo pra gente, tá? Mas imagine você ter que fazer 2 isolamentos, o isolamento social e o isolamento social dentro de casa, com as pessoas que poderiam ser sua rede de apoio. Que intensifica, né? E nesse período de pandemia tem um estudo de um psicólogo do Rio de Janeiro, de Alberto Figueiras, ele é até psicólogo do esporte, mas ele tem feito um estudo sobre o processo emocional das pessoas no período da pandemia. Né? E ele tem identificado o aumento de ansiedade e depressão. Né? Então, quando a gente fala da comunidade LGBT que já tem esse processo, né, já tem como consequência, mesmo antes da pandemia, por conta da vulnerabilidade, as questões emocionais, né, a fragilidade emocional mais enfraquecida, nesse período da pandemia, né, a gente pode ver um aumento, né, pode estar passando por um aumento disso. E decorrente, né, e de acordo a isso, o que é que a gente pode estar fazendo? Né, tanto enquanto profissional, enquanto pessoa LGBT, enquanto pessoas que estão em vulnerabilidade com famílias que também violentam de alguma forma, né, seja em não aceitar, seja em violências físicas, psicológicas, né? O que é que você diz aí pra gente, né, como forma de enfrentamento? Eu confesso que enquanto profissional, e inclusive enquanto pessoa LGBT, né, que tem o privilégio de ter um espaço onde eu sou acolhida para ficar nesse momento de isolamento, mesmo com todas as dificuldades que todos nós estamos passando, sejam elas de qualquer tipo,
quando, para falar sobre isso, eu penso, gente, mas que coisa complicada, porque eu faço uma reflexão dentro de todas as complexidades, tá? Eu vou dar algumas sugestões hoje, mas eu compreendo que algumas vivências, algumas situações, elas não. O que eu vou sugerir não é possível para todos. Todas, todos e todos, né? Que isso fique claro, porque, como eu disse, dependendo da situação da pessoa, dependendo de quais marcadores sociais elas marcam aquela pessoa, porque é transversal, né, gente? É assim. Nós temos quanto tempo, amiga? Tem ainda 15 minutos. Ah, então só vai sobrar essa pergunta. Eu só vou responder isso agora, né? 10 perguntas. 10 minutos. É, o que é que acontece? Quando uma pessoa ela é uma pessoa que está dentro de vários marcadores sociais, então ela é uma pessoa trans, ela é uma mulher trans, negra, tá? Uma mulher trans, negra, pansexual, por exemplo, tá? Nós temos aí vários marcadores, uma mulher trans, negra, pansexual, que está fora do mercado de trabalho formal, né? Que não teve opção e precisou ir para prostituição. Essa pessoa, ela não sofre um marcador por vez. A gente precisa refletir que essa pessoa, ela sofre todas as opressões de maneira transversal e ao mesmo tempo, tá? Então, é para a gente entender isso. Quais são os locais de privilégio que eu ocupo e que aquela pessoa ela vai sofrer as opressões todas de uma vez só, transversalmente, ao mesmo tempo. Não existe uma hora eu vou sofrer transfobia, outra hora. Então, ela é marcada por tudo aquilo ali ao mesmo tempo. Nesse momento, né, algumas sugestões que nós temos dado é que essa pessoa, ela, primeiro que ela aceite, tá? O medo que ela está sentindo, tá tudo bem sentir medo, sentir angustiado, sentir sentir tédio, tá, gente? Dentro do isolamento, tá tudo bem. São emoções humanas, tá? São emoções e sensações normais dentro de um momento, né? Numa pandemia que é algo anormal, tá? Que nós estamos aprendendo a lidar aí desde março aqui no Brasil. E também, É como tudo por muito exemplo, novo, né? tudo muito novo. É um dia de cada vez. A Muito gente está novo, né? aprendendo como lidar com tudo, né? Inclusive com essa pandemia, né? Que a gente tem a expectativa de que a gente vai conseguir aí achatar a curva e aí o Brasil cresce em número de casos por uma série de fatores. Então, assim, tá tudo bem. Muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo com insônia, algumas pessoas quando conversam comigo falam isso também, que tá com insônia, tá tendo dificuldade para dormir, né? Tem pessoas que não estão conseguindo se adaptar ao momento, que não conseguem se manter no mercado de trabalho no momento, então tá financeiramente aí fragilizado, ou sem ter como se manter. Tem pessoas que estão dormindo demais, que não conseguem fazer nada, tá? Nesse primeiro momento, é acolher tudo que está acontecendo com você. O que é que está acontecendo com você agora na pandemia? Se vocês quiserem colocar aqui, tá? O que é que está acontecendo? Como você tem se sentido? O que é que está diferente? Tá? E aí pronto. Aí você acolhe tudo que você está sentindo, entende que tá tudo bem você sentir, que são emoções humanas, são sensações humanas, tá? Acolhendo tudo isso, a gente vai fazer uma reflexão depois da gente acolher. Porque primeiro a gente acolhe ali nossos medos. Pronto. Qual é a intensidade? O que eu tenho sentido? Tem sido todos os dias? Isso tem afetado muito a minha qualidade de vida? Eu já estou há 60, 90 dias em quarentena, ou eu não estou conseguindo ficar em quarentena e é por isso que eu estou sendo afetado aí emocionalmente, porque eu estou tendo que sair para trabalhar. Então, fazendo essa reflexão, buscar reservar alguns tempos para fazer algumas atividades de autocuidado. Nós sabemos que é difícil, gente, é difícil, e um dia que você mal consegue levantar da cama, fazer alguma atividade de autocuidado. Mas eu nem estou falando de atividades complexas, tá? As sugestões aqui são atividades que te faz bem. É um banho mais demorado, é uma hidratação no cabelo, é um penteado diferente, tá? Ah, mas eu quero ler um livro e não consigo. Vamos estabelecer metas. Tem um livro que está ali que eu quero ler há um tempão. Estabelece metas, eu vou ler uma folha por dia. Você lê uma folha, uma página, você já bateu uma meta, né? É ouvir música que você mais gosta, que consegue te trazer uma sensação de bem-estar. É fazer uma Manu, comida que te... rapidinho. Fale. Quando é interessante quando a gente fala em meta, é que nesse momento é a gente pensar nas metas a curto prazo, né? A gente não E planejar metas a longo prazo, né? Então a gente pensar no aqui e agora, na semana, né? Ajuda para estabelecer essas metas.
Pode Isso. continuar, né? Pensar em coisas mais curtinhas, é uma coisa que a gente tem aprendido também, né? Porque antes nós poderíamos ter meta muito maiores, mas dentro dessas metas maiores, qual é o meu objetivo? Eu preciso terminar de ler um livro. Então, é uma meta grande. Quantas folhas tem esse livro? 200? Eu tenho uma meta grande. Então, eu posso estabelecer pequenas metas, uma escadinha, uma coisa por vez, para poder eu conseguir ler o livro todo. Ah, mas não é ler livro que eu quero. Eu queria estar batendo papo. Então, vou trazer o que é importantíssimo, gente, é manter a rede de apoio socioafetiva. Principalmente se dentro de casa você não tem ninguém dessa rede de apoio. Então, é começar a pensar assim, quem são as pessoas que eu confio? Quem são as pessoas que estão ali para mim, comigo, por mim, me dando a mão? Né? Quem foi que já me acolheu? E ainda que não possa encontrar essas pessoas pessoalmente, porque muitas vezes elas não estão dentro do ambiente ali, se não for ninguém do ambiente familiar, né? Que você mantenha esse contato através aí de redes sociais, né? Porque aí, nesse caso, a tecnologia ela vai estar a nosso favor. Então, é importantíssimo uma rede de apoio socioafetivo, tá? Porque dentro dessa rede de apoio, é como eu disse, a comunidade, ela se apoia, né? Nós somos uma rede de apoio, né? A gente se coloca à disposição da outra pessoa, das manas, dos manos e das mães, para estar ali para acolher aquela pessoa enquanto ser humano, né? Tá doendo aonde, né? E entender, valorizar a sua dor. Ela importa sim, ela é legítima sim. Não importa qual é a sua idade, se é um adolescente, tá? Se é um idoso, se é um jovem, a sua dor ela é legítima, ela importa muito. Se é a criança também, tá? A dor ela é legítima. Então, essa rede de apoio é extremamente importante num momento como esse. Tá? E o que é que acontece? Eu falei lá atrás sobre acolher as dores, que são os medos, angústias, tristezas, tá? Acolher, tá muito intenso, gente, afetou bruscamente a qualidade de vida, tá? Afetou bruscamente qualquer atividade que você queira desenvolver, tá? Aí a gente precisa fazer uma reflexão, porque aí já é importante a gente tentar um acompanhamento profissional, né? Eu sei que nem todo mundo, ou melhor, muitas pessoas nesse momento não tem como marcar com um acompanhamento psicológico, e a gente precisa pesquisar aí. Será que eu consigo um valor social, né? Será que eu consigo um gratuito? Né? Não só valor social, mas um atendimento social, né? Será que algum profissional de psicologia tem alguém disponível? E isso aí eu me coloco à disposição para vocês conversarem comigo pelo meu Instagram, por esse mesmo que está aqui no meu direct. Viu? Porque eu posso até indicar alguns locais que eu saiba que tem atendimento social, tá? Tá em casa, tá longe, não consegue contato. Nós temos casos mais agravados de depressão, ideação suicida, nós temos CVV, que é 188, tá? No caso de estar sofrendo violência, lembra que LGBTfobia é crime agora, de racismo, o STF, nós conseguimos essa vitória, né? Hoje ele está aí como crime de racismo, até com a legislação específica seja feita. Então, assim, tá sofrendo violência dentro de casa, nós temos o Disque de Direitos Humanos, que é o 100. Se você tem alguém da sua rede de apoio socioafetivo que pode te apoiar nesse sentido também, fala para essa pessoa que você está sofrendo, fala o que é que está acontecendo, quem é que está te violando. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, mas nesse momento o que é que eu estou passando aqui tá fácil para Manu falar, Manu tá num espaço lá de privilégio, não tem ninguém violentando ela, tá? E eu sei que muitas vezes pode ser difícil, eu não tenho ninguém para conversar. Mas a gente precisa pensar assim, quem é a pessoa que esteve comigo? Quem é a pessoa que me apoiou? Tá? E dialogar com essa pessoa, ter uma pessoa de confiança. Quando eu trabalhei com crianças em um período na assistência, quando eu trabalhava sobre o combate à violência sexual, a gente encontrava um adulto de confiança. Esse é o momento de vocês encontrarem uma pessoa de confiança para vocês, uma pessoa que vocês tenham um vínculo socioafetivo e que possam apoiar vocês nesse momento. Para compartilhar, eu estou sofrendo opressão, estou sofrendo LGBTfobia, entendendo que essa LGBTfobia, ela pode ser sim, psicológica, sexual, né? A violência, ela pode ter vários tipos. Verbal, né, que é muito comum dentro de casa, a opressão ela ser verbalizada e legitimada o tempo inteiro, e isso são para pessoas LGBTs, as pessoas que não estão dentro da comunidade, mas que convivem com pessoas LGBTs. Você já perguntou como é que tá a pessoa, né, que está próxima a você, que é LGBT, né? Você já perguntou hoje o que é que está acontecendo, se ela está sendo acolhida dentro de casa? O que é que ela tem passado nesses últimos tempos? Tem tido grandes mudanças na vida dela? Então, assim, essa rede de apoio, ok, mas eu tô aqui no meu privilégio, até você que é LGBT, né? Que, não, eu tenho aqui sou acolhida, né? Tenho pessoas da minha família que me acolhem, mas e a outra pessoa LGBT que faz parte ali, que tá mais próximo de mim? Ou ainda que nem esteja tão próximo, tá? Mas será que aquela pessoa tá sendo acolhida? Será que aquela pessoa não tá precisando de uma escuta? Tá? Ali um áudio, uma conversa, um diálogo, entendendo que essa rede de apoio ela também é significativa, porque ela vira algo comunitário, a gente começa a compartilhar nossas dores e a gente vai encontrando junto ferramentas para encarar lidar com elas, porque às vezes eu encontrei uma ferramenta
que a outra pessoa ali, a mana, o mano, a mãe, não encontrou, né? E eu dou como sugestão e a pessoa, ó, eu posso tentar isso também, que vai fazer diferença pra mim. Isso aí. Se pudesse, a gente conversava a noite toda, né? É. Mas fica a reflexão bem legal, bem interessante. Podem falar aí o que vocês acharam, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou. É, foi bem interessante a gente trazer, né, o problema, as consequências e as possibilidades aí de amenizar o sofrimento. Né? Dentro disso é olhar para si, né? Tudo isso que você falou tem a ver com autoconhecimento, né? Tem a ver com a gente buscar a rede de apoio. O pessoal aqui falou bastante a importância, né, da rede de apoio e de fato a pessoa entender que não está sozinho, né? Não está sozinha. Então, vamos ter outras lives, vamos ter outros momentos, né? Manu vai estar fazendo também outros no Instagram dela profissional. Fica aqui o convite. Vamos estar fazendo também no Instagram do Espaço Fluir, né? E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para toda a comunidade LGBT. Queria que você deixasse uma palavra, né, além de todas as palavras de conforto, de acolhimento que você falou. Oi, gente, é muito rápido. Né? Tem tanta coisa que eu anotei aqui, eu nem olhei meu caderno, que eu queria Mas falar um se pouco quiser mais, falar, ainda dá um tempinho. Se quiser mas eu falar, vou ainda deixar dá. meu resumo, não vou olhar mais minhas pautas, não. É assim, eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, gente. Ou essas pessoas que também. Tem gente aqui da minha rede de apoio socioafetiva, né? Que a gente tem troca, isso é tão significativo, né? Apoia essas pessoas também, dialoga com essas pessoas. Você que tá aí no seu espaço de privilégio, tá? Na sua bolha de privilégio, reconhece os seus privilégios. Eu também. Crisinha botou, sou suspeita de falar porque amo demais manos. A robustez do conteúdo trazido com evidência de pesquisa e citações, gostei demais. Depois vamos rir com o Caio com uma palavra nova. Crisinha, um beijo. Saudade de Crisinha. Obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui. Estou muito feliz que vocês estão com a gente. Então é isso. Vamos falar para as pessoas LGBTs, tá? Gente, coisa linda é a existência de vocês. É normal a existência de vocês. Não tem nada de anormal. Não tem nada de errado em ser LGBT, tá? Nós temos várias maneiras de existir, tá? Várias vivências. E isso faz tanta diferença, sabe? Quando a gente abre assim e pensa, olha quanta existência, olha como modo de existir a gente tem. Ah, ó, gente, quem chegou depois vai ficar salva a live, viu? Lá no YouTube do Espaço Fluir, que é onde eu atendo, onde Janaína, ela é co... Ô, amiga, eu ia falar que você é sócia. Como é que eu falo? Co-proprietária, sócia. Ô, Lani, um beijo, Lani, de coração. Eu vou estar com Lani semana que vem, uma outra live. Depois eu vou divulgar no meu Instagram pra vocês, Lani, que tá aqui. Laílson, um beijo, que me convidou pra uma live. Vou estar com o Laílson num projeto incrível dele, que é em outubro, que vocês vão ver também no meu Instagram. Então, um beijo pra quem tá aqui, de coração. E assim, pra quem é LGBT, tá? A existência de vocês significa muito, importa muito, é importantíssima. As dores são legítimas, né? A gente sabe, eu sei, né, das vulnerabilidades, algumas, ainda que eu não tenha vivido, muitas delas eu não vivi. Na prática, eu nunca vou saber o que é uma transfobia, tá? Nunca, tá? Nunca vou saber o que é uma lesbofobia, homofobia, nunca. Mas empaticamente eu tô aqui pra gente dialogar sobre isso e encontrar um caminho de acolhimento, porque vocês merecem ser acolhidos como qualquer outra pessoa. Não importa quem que vocês desejam ser, quem vocês são, como vocês nasceram, onde vocês vivem, estão nesse momento, o que vocês decidiram fazer. Porque tem um ponto importante, ainda que se LGBT fosse uma escolha que nem de longe tá? A gente nasce assim, ainda que fosse uma escolha, ela deveria ser respeitada, legitimada e ela deveria ser tida como importante em qualquer lugar social e do mundo. Para você que não é LGBT, tá? Eu vou fazer esse convite, essa reflexão. Você tá olhando para as pessoas LGBTs ao seu redor, LGBTQIA+? Você já acolheu alguém nessa pandemia? Se não acolheu, não precisa ser amigo íntimo não, gente. Tá? Pode ser alguém distante, mas que você sabe que pode estar sofrendo uma opressão nesse momento, né? Pode ser vítima e esteja em situação de violência intrafamiliar, tá? Então, você já procurou uma pessoa? Você já chamou ela no WhatsApp, no Instagram? Tira um momentinho assim do seu dia e pergunta como é que você tá, como tem sido essa quarentena?
né? Se coloca à disposição dessas pessoas. Todos nós aí temos as nossas dores, estamos passando por fragilidades nesse momento. Mas lembra que eu falei que a rede de apoio socioafetiva, ela é importante também para a gente compartilhar sobre isso? Vocês podem pensar assim, quem não é psi que tá por aqui, mas Manu e Janaína estão lidando muito bem, tá? Mas antes de ser psicólogas, nós somos seres humanos, né? E isso é novo pra gente também, né? Nós estamos aí entendendo aí também como lidar aí a cada dia com o que tem acontecido e nós nos acolhemos. Eu acolho a Janaína me acolhe, né? Tem várias pessoas aqui que estão comentando, que estão assistindo a live, que também faz parte da minha rede socioafetiva e a gente se acolhe. E a gente vai encontrando uma maneira de fortalecer o outro, que isso é importantíssimo. E a gente também coloca à disposição, inclusive, para fazer parte de uma rede de apoio, tá? Tô lá no meu Instagram, se estiver muito difícil, tá? Para você que é LGBTQIA+, se você não tem ninguém na sua rede de apoio, se você não tem ninguém de confiança, ninguém para dar um apoio socioafetivo nesse momento, e quiser dialogar comigo lá, pode me chamar no direct do meu Instagram. Vamos juntos, vamos dialogar, vamos encontrar maneiras de lidar. Né? Vamos resistir mais do que nunca, resistir para existir, para continuar existindo, porque pessoas LGBTQIA+, são violentadas, têm seus direitos violados ou parcialmente garantidos, quando garantidos, tá? São violadas, morrem, tá? Sofrem todos os tipos de violências apenas por existirem, tá? E a gente precisa pensar nisso, isso é grave, tá? Então quem não tá pensando nisso ainda, pensa junto com a gente. Pensa junto, Janete colocou, o importante de tudo é amar. Toda forma de amor é válida. Tem coisa mais bonita que afeto, né? Tem coisa mais bonita do que compartilhar afeto, gente. Tem coisa, fortalece, traz uma energia diferente. E a gente está falando sobre isso, sobre forma de existir, sobre forma de sentir afeto por outra, né? Por outra, por outra. Tá? E às vezes nos detalhes, né? A gente amar nos detalhes, amar, como você falou, mandar uma mensagem, porque hoje a gente não tá podendo mais abraçar, né? Porque o abraço é a melhor forma de transmitir afeto, né? Mas a gente encontrar outras formas de passar esse amor, né? De estar compartilhando esse amor, esse afeto. Isso. Amei, foi lindo, foi maravilhoso. Também amei, queria falar mais quanto afeto nessa live, eu também amei. E, gente, a gente tá falando de amor, né? Então fica fácil. Tá bem ativa. E assim, nos próximos dias no meu Instagram, nesse mesmo que tá aqui, que é Oliveira Emanuele, eu vou estar até sugerindo, vou estar discutindo um pouco mais sobre as vivências LGBTQIA+, vou dar algumas sugestões de conteúdo, de todo tipo, né? Conteúdo para quem não é LGBT, para quem é LGBT, porque aqui, gente, é junto, é rede socioafetiva, ainda que você não sofra LGBT, que ia mais fobia, a gente está aqui juntos para dialogar sobre isso, né? E lembrando que vai estar fazendo enquetes, né, no seu Instagram, para estar discutindo os próximos temas, né, para estar levantando quais são aí os questionamentos, o que as pessoas querem, né, saber mais, ouvir um pouquinho mais de você. Exatamente. Pode terminar, foi curto aqui. Não, é isso. Que bom estar aqui, tá? E assim, ó, gente, tudo que eu falei aqui, né, parece coisas muito simples, né? Como o que fazer, mas faz diferença. Se a gente não tá conseguindo ouvir uma música ou ler um livro, a gente consegue concluir uma página de um livro. Se a gente não consegue concluir um filme, a gente tem aquele dia que a gente consegue concluir. A gente levantou, lavou o cabelo, que eu vim pra live hoje de cabelo lavado aqui com vocês. Então, se a gente tá toda parecida, né? Semelhante, na verdade. Se a gente faz uma comidinha ali que a gente gosta, por mais simples que seja, a gente está fazendo, sim um exercício de autocuidado, e o autocuidado ele é extremamente importante em qualquer momento das nossas vidas, e nesse momento de pandemia a gente precisa ter uma atenção especial ao autocuidado, para a gente não focar, né, nossos pensamentos automáticos não serem em aspectos negativos, de que não vamos dar conta. Tem dias que tá difícil mesmo, gente, tem dias que é difícil de dar conta, e tá tudo bem. Lembra que eu falei de acolher? Tá? Sim. No Instagram do Espaço Fluir também a gente tem postado sempre dicas lá, tanto da psicologia, como acupuntura, como nutrição, dicas para auxiliar no processo de ansiedade, né? No autocuidado, autoestima. Então a gente tem postado dicas também lá sempre e vamos postar mais, né? Então podem entrar em contato com a gente no Instagram de Manu, no Instagram do Espaço, no meu Instagram. Nós estamos aqui para qualquer coisa, né? No que pudermos fazer.
E é isso, né? Se, Já passou se uma hora, quiser 5 minutos. Se quiserem assistir de novo ou mandar para alguém que ainda não viu, vão lá no YouTube do Espaço Fluir, tá? Para poder assistir ou mandar para alguém que ainda não viu, que a gente até amplia a discussão. Alguém botou aqui, quero outra. Quem sabe a gente amplia e traz um outro momento de diálogo aí, vocês não sugerem lá algumas coisas que a gente não trouxe aqui hoje por conta do tempo curto, e a gente pode fazer um outro momento. Isso. E tá Viu? fazendo recortes, né? Dentro do tema que a gente trouxe, a gente fazer recortes para poder estar falando um pouquinho mais. Exatamente. Gratidão. Muito Gratidão e obrigada. mais uma vez. Obrigada, Pode falar. amiga, pelo convite. Obrigada pelo convite, sempre. Obrigada pelo apoio, por acolher, por ser minha rede socioafetiva, fazer parte da minha rede. Obrigada a todo mundo que tá aqui, que tá dando parabéns. Juba, um beijo no coração. Serginho, meu irmão que tava aqui, lindo, Vinícius. Minha irmã Gente, também que apareceu aqui. essa foi a Obrigada. primeira live dela. Imagine as outras como vão ser, né? Eu só quero deixar aqui esse questão, esse levantamento. Essa foi a primeira, imagine as outras. Primeira com vocês, que bom. Gratidão, viu? Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Obrigada também.